Tem muito estrangeiro no futebol brasileiro. O que você acha? Mas antes de entrar nessa discussão, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, porque a nossa comunidade está crescendo e vamos continuar crescendo mais ainda. Eu sou o Rafael, canal da Dona Lúcia. Vamos falar sobre essa polêmica que o Galvão Bueno falou muito no jogo entre Fluminense e Santos no final de semana. Ele tem as opiniões dele. Ontem no programa Galvão e Amigos, ele também falou bastante sobre isso. Casagrande deu a sua opinião e eu queria trazer alguns pontos para vocês, o porquê, assim, o que eu acho disso, se eu acho que eles estão certos, se eu acho que eles estão errados. Então, antes eu vou mostrar aqui para vocês o que o Galvão, ou melhor, o que o Casagrande tá falando sobre isso, ok? Bora lá, deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá. Fale. Não do, todo mundo à vontade. Como nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam ter 2 estrangeiros por time. Na minha segunda temporada, aumentou para 3, já fizeram uma revolução lá. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a comunidade europeia... Porque foi a lei do Bosman. A lei Bosman, que aí ficaram... A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar... Mas da comunidade europeia. A comunidade europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League e campeã do mundo sem nenhum italiano dentro do time. Eu transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma Copa do Mundo. 2 Copas do Mundo da Itália fora. Da Copa do Mundo. Porque não tem como pode acontecer com o Brasil. Então vamos lá. O argumento que eles usam, isso falando, trazendo para a realidade brasileira, que hoje você tem um limite de 9 estrangeiros no futebol brasileiro. Então o argumento que o Casagrande usa aqui é falando que o futebol, a Itália, então, por exemplo, a Inter de Milão foi campeã da Liga dos Campeões em 2010, sem nenhum jogador. Por quê? Porque tem muito estrangeiro lá. E aí a Itália, em 2018 e 2022, ficou de fora da Copa por conta desse excesso de números de estrangeiros na Itália. Então vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas. A Espanha hoje é a melhor seleção do mundo, ok? Acho que ninguém tem dúvida em termos de bola. A Argentina, obviamente, que é a atual campeão do mundo, da Copa do Mundo, mas se você pegar jogando bola, a Espanha, para mim, na minha opinião, é a melhor seleção do mundo, é a atual campeã da Eurocopa. E a Espanha tem tantos estrangeiros quanto a Itália. O Real Madrid, que é o principal time da Espanha, o maior clube do mundo, tem muitos momentos que vai a campo sem nenhum espanhol no time. Então, assim, para a Inter de Milão vale, para o Real Madrid não vale. Então, assim, fica uma discussão muito rasa. É muito rasa essa discussão de que, se você não tiver estrangeiro no campeonato, você vai revelar mais, e isso não é verdade. Porque se fosse isso, nenhum time, nenhuma seleção europeia ganhava a Copa do Mundo. Nenhuma. Porque na Bundesliga tem bastante estrangeiro. E a Alemanha ganhou em 2014. Dentro do Brasil, goleando a gente por 7-1. Sendo que, teoricamente, a gente revela melhor. A Espanha 2010, mesma coisa. A França 2018, mesma coisa. Na Ligue 1 tem muito mais estrangeiros do que no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente falar que a seleção brasileira vai ser prejudicada por conta porque vai ter mais estrangeiros, eu não caio nessa. Porque, assim, o Brasil revela pra caramba. O Brasil tem um monte de estrangeiro, mas quais países do mundo revelaram, nesses últimos tempos, tantos jogadores bons quanto os brasileiros? A gente pode pegar o Vini Júnior, o Endrick, que estão jogando no Real Madrid, o Rodrigo, que está jogando no Real Madrid. Você pega o Estevão, que agora foi vendido pro Chelsea. Então, assim, o Brasil revela grandes jogadores. O problema do Brasil não é o número de estrangeiros que há no Campeonato Brasileiro. Não há. O problema do Brasil chama-se incompetência
da CBF. Esse é o problema do Brasil. A CBF é um órgão incompetente. Ela é incompetente em todos os aspectos. Todos. 100% dos aspectos. Então, assim, não adianta cair nessa coisa. Porque é o que eu falo, esse argumento cai totalmente por terra quando a Espanha tem a melhor seleção. Quando a Espanha tem a melhor seleção. Então, assim, se a Espanha tem a melhor seleção e lá na La Liga tem muito mais jogador estrangeiro do que no Brasil, do que no Brasileirão, por que lá não prejudica a seleção espanhola? Por quê? E essa é a discussão que eu acho que você tem que trazer. Então, assim, para mim, a questão não é o número de estrangeiros. É o que a confederação faz bem ou não, a federação de futebol. Será que os espanhóis são muito mais competentes? A federação espanhola lá, será que ela é muito mais competente que a seleção brasileira? E olha que o presidente lá da Federação da Espanha já foi envolvido numa série de coisas polêmicas, o que estava lá, né? Então, assim, o que será que faz? Será que é competência? Será que é colocar o técnico certo? Será que é fazer um trabalho, ter uma filosofia de jogo desde a base? Então, assim, pode ser milhões de coisas, mas a gente achar que um dos problemas do futebol brasileiro é o excesso de brasileiros, é o excesso de estrangeiros no Brasileirão, é a gente pegar uma peneira e tentar tampar o sol. Porque não é. É muito mais profundo do que isso. Mas muito mais profundo do que isso. Ou vocês acham que se a gente tem uma... Assim, cara, a nossa seleção de base é o Ramon Menezes. É o Ramon Menezes. A gente teve Diniz e Dorival como técnicos da seleção principal. E aí vem me falar que o problema é estrangeiro no futebol brasileiro. Vocês estão de brincadeira. Tá de brincadeira. Porque não é. Não é. O problema do futebol brasileiro chama-se 3 letras. CBF. Esse é o problema do futebol brasileiro. Não é o número de estrangeiros. Porque, volto a repetir, se fosse o número de estrangeiros na sua liga, quem ia ganhar sempre seria a América do Sul. Seria o Uruguai, seria a Argentina, o próprio Brasil. Não, a Espanha nunca formaria uma boa seleção. A Itália ficou de fora das últimas 2 Copas, mas por incompetência. E não porque tem estrangeiro pra caramba lá. Porque senão as outras também iriam mal. A Alemanha não ganharia nunca do Brasil de 7-1 aqui dentro. E foram campeões do mundo numa liga, na Bundesliga, que tem muito mais estrangeiros. Então, assim, a França, mesma coisa. Então, assim, vamos parar de ser rasos na coisa. E assim, pô, se eu tô falando da Itália, eu tenho que falar da Espanha. Se eu tô falando da Itália, eu tenho que falar da Alemanha. Assim como eu tenho que falar da Inglaterra. A Inglaterra, Premier League, tal, não sei o quê. Por que a Inglaterra não conquista também? Por quê? É só porque tem jogadores estrangeiros? Volto a repetir. Se fosse só a questão dos jogadores estrangeiros, a Espanha não seria campeã do mundo. A Alemanha não seria campeã do mundo. A França não seria campeã do mundo, porque no campeonato francês tem vários jogadores estrangeiros. Então, assim, a Bélgica ganhou do Brasil, ou a Bélgica revela melhor que o futebol brasileiro? A Bélgica não revela melhor. Então, será que o problema é a geração? Será que o problema pode ser 1000 coisas? Mas não vem com esse discurso de falar que o problema do futebol brasileiro é a questão de número de estrangeiros, porque isso não é verdade. Não é verdade. Não tem como. Você pode ter, eu acho sim que você tem que ter limites, talvez 9 seja muito, aí é uma outra discussão. Mas eu não acho que esse é o principal problema do futebol brasileiro. Não acho. E não acho que a Itália ficou fora da Copa porque tem muito estrangeiro lá. Não acho. Não acho. O problema da Itália é como o do Brasil. Incompetência. Incompetência. Sabe? Então é diferente. Da mesma forma que a Espanha está sendo competente, da mesma forma que a Alemanha foi competente, da forma que a França é competente. A França chegou em 2 finais de Copa do Mundo seguidas. E aí vamos falar da AFA. Então a questão da Argentina é porque eles não têm jogadores estrangeiros lá e por isso eles vão. Não, os caras fizeram um bom trabalho na Copa do Mundo.
Os caras fizeram fizeram um trabalho melhor, acertaram no técnico. Acertaram num técnico que ninguém conhecia. E foi por isso que foram campeões do mundo. Mas qual que é a filosofia que a Argentina tem? Sabe? Então, assim, ficar caçando pelo em ovo, como fica aqui no Brasil, sabe? Para tirar, às vezes, o foco da CBF, tá errado. Tá errado. Porque o problema da CBF chama-se... o problema do futebol brasileiro chama-se CBF e a incompetência que a CBF tem. E ponto. Não tem a ver... Pode até ajudar um pouco. Vamos supor, 2, 3% pode ajudar. Mas vim me falar que o problema é o excesso de jogadores estrangeiros tal, não é verdade. E eu provo para vocês, só trazer a Espanha. Real Madrid já entrou algumas vezes em campo sem nenhum espanhol, ganha a Champions League, é campeão espanhol, tudo, e mesmo assim a Espanha tem a melhor seleção do mundo. Então, é muito mais profundo o problema do futebol brasileiro do que o número de jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Muito mais. Muito mais. Essa é uma parte minúscula do problema que eu nem acho que é o problema. Porque, volto a repetir, se fosse o problema, nenhum europeu ganhava a Copa do Mundo. Nenhum europeu ia longe em Copa do Mundo. Por quê? Porque a gente teria muito mais jogadores aqui no futebol brasileiro e isso não seria problema. A gente ganharia muito mais Copas nos últimos anos do que eles. E não foi o que aconteceu. Então, você tem das últimas 5 Copas, 4 foram vencidas por estrangeiros, só a Argentina que ganhou a última. E aí você tem a Itália 2006, você tem a Espanha 2010, você tem a Alemanha 2014 e você tem a França 2018. Então, assim, essas 4 ligas têm mais estrangeiros que o Brasileirão? Sempre tiveram. E ganharam a Copa do Mundo. Então, assim, argumento para mim raso e que não condiz com a realidade. Nada tem a ver o fato de você ter uma seleção pior por conta de você ter mais estrangeiros na sua liga. Isso eu discordo frontalmente. Frontalmente. É só você próprio pegar. Pega a Inglaterra nas Copas de 2002, 2006, por exemplo. Pega a Inglaterra no papel. Era uma baita seleção. Uma baita seleção. Mesmo tendo vários estrangeiros lá. E não ganharam por incompetência. Não ganharam por incompetência. Então é simples. Então, assim, ficar falando que o número de estrangeiros no Brasil é o problema. Não é o problema. O problema do futebol brasileiro chama-se CBF e muito usa o aval das federações e dos clubes e ponto. Acabou. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal se gostou da polêmica. Se você acha que eu estou errado, escreve aqui nos comentários. Valeu, até a próxima, galera.